sexta etapa. Na sexta etapa, vamos expandir o menu componentes. Dentro dele, verifique nesta flechinha navegação se você está aqui dentro de componentes. Temos aqui a amostra de componentes e treinamento sobre componentes dinâmicos. Vejam que eu tenho acesso do lado então, dessa flechinha navegação ao 3D Warehouse. Aqui no 3D Warehouse você tem então acesso ao site e uma pesquisa, por exemplo, banco, feita aqui. Você então faz uma pesquisa na internet, né, dos bancos e, enfim, disponíveis dentro do site. Vejam aqui embaixo que eu tenho os resultados, aproximadamente 5.176. Você tem que ficar clicando nessa flechinha, avançando, né, vendo as outras páginas, enfim, tendo acesso. Só tome muito cuidado. Fazer isso no meio do projeto pode acabar te prejudicando. Se o arquivo que você está fazendo o download é muito pesado, então pode correr riscos de travar o arquivo. Então só tome muito cuidado com isso. Enfim. Veja então que eu fiz uma pesquisa, eu posso fazer um download de algum banco, alguma coisa que eu tenha achado interessante. Vou dar um clique, veja só. Veja que eu estou fazendo um download de um arquivo que eu não conheço. Percebam que eu vou correr riscos, como esse aqui, ó, dando um clique num ponto qualquer. Veja que eu coloquei um elemento que está muito grande em relação ao meu. Então, pelo fato de eu não conhecer o arquivo, você pode correr alguns riscos. Vamos fazer um teste, aproveitando que eu fiz uma inserção de um componente que eu não conhecia. Eu estou vendo aqui o tamanho dele, a desproporção dele, né? Eu vou fazer um teste. Digamos que esse objeto teria que ter uma altura aproximada aí de uns 85 centímetros, enfim. Você poderia usar uma escala, fazendo uma deformação, sabendo da altura total do objeto. Fazendo um teste aqui apenas. Não tenho certeza se esse objeto aqui, né, tem realmente essa altura na vida real, mas eu vou testar, como se fosse 85 centímetros de altura. Então eu selecionei o Scale, eu acho a proporção da altura do eixo azul, perceberam que essa é a proporção, dou um clique, dando um clique, eu vou segurar o Shift, olha lá, estou mantendo a proporção de todos os lados. Perceba que eu estou segurando o Shift, então, lá no meu teclado, né, e estou diminuindo a proporção. Eu vou finalizar com um clique no mouse e depois eu solto o Shift, veja lá, dou um clique no mouse e agora eu solto o Shift, soltei, e vou digitar o valor que eu quero, 85 cm. Colocando então a unidade de medida. Eu poderia digitar 85 cm ou poderia digitar então, por exemplo, 0,85 m. É só bater um Enter então agora. Olha, vou digitar o Enter, 0,85 m, Enter. Perceba então que todo ele foi escalado com uma proporção. Então só tomar muito cuidado com objetos que você não conhece. O risco que você pode ter, né, na hora de inserir esses objetos. Na hora de mover o objeto para o destino, eu aconselho vocês sempre a usarem o raio-x. O raio-x então facilita no processo. Veja lá, na face, piso, dei um clique. Coloquei esse objeto ali na face. Ok? Desabilitando aqui o raio-x, vou verificar. Tudo certo? Vamos então para as texturas, né? Antes das texturas, eu falei sobre os componentes dinâmicos. Dá um clique aqui na flechinha, clicando em componentes, né? Amostra de componentes, dando um clique em amostra de componentes. Veja que eu tenho aqui algumas opções, como por exemplo banco, caminhão de entrega, cerca, escada flutuante, alguns componentes dinâmicos aqui interessantes, porta, sofá-cama. Dá um clique aqui no banco, olha lá, na imagem do banco. Vou dar um clique num ponto qualquer. Esse é um componente dinâmico. Componente dinâmico, veja só, vou fazer um teste com Scale.
Quando eu clico no Scale, percebeu que eu não tenho as opções aqui de escalar a altura, nem nada disso? Ele é um componente, então, dinâmico. Ele tem apenas algumas opções disponíveis. E veja só, se eu estico, dou um clique nesse ponto, olha lá, percebo que, na verdade, parece que estou deformando o objeto, não é? Quando eu for finalizar esse esticar, né, essa deformação, veja que a espessura vai se transformar, vai ser ajustada. Vou dar um clique, veja só. Perceberam que a espessura do móvel foi ajustada e o espaçamento também dessas madeirinhas aqui. Vou dar um outro clique, olha lá, vou diminuir bastante como se fosse uma cadeira, dá um clique. Olha lá, perceberam o espaçamento, as configurações, ele se mantém até se fosse um banco muito grande. Esse é o componente dinâmico. Vamos ver algumas opções aqui. Primeira opção, já que eu tenho aqui uma janela de componentes, deixei habilitado aqui em cima em visualizar barras de ferramentas, deixei aqui habilitado, então, componentes dinâmicos. Veja só, essa é a opção, componentes dinâmicos. Eu não tenho essa primeira opção para este objeto, veja só. Quando eu dou um clique em interagir, eu não tenho interação, perceberam? Não consigo interagir com esse objeto. Talvez algum outro componente dinâmico que eu venha inserir tenha essa opção. Depois testamos. Opções de componente. Olha lá, o objeto está selecionado. Ele fala que apenas podemos utilizar a escala ali como uma das situações, né, do componente. Um outro componente talvez veja uma opção mais interessante. E os atributos, a última opção. Quando dá um clique, você vê as situações aí, como foram configuradas este componente. Ele tem esse tamanho tal, assim, assado. Ele tem um certo espaçamento entre alguns elementos, enfim. Então quer dizer que toda vez que você transforma, você só consegue transformar o comprimento, enfim. São algumas configurações, então são os atributos desse componente. Ok? Então o que a gente mais vai utilizar talvez seja esses dois primeiros. O primeiro, interagir, e depois as opções do componente. Vamos fazer mais um teste aqui rapidinho. Por exemplo, a escada flutuante. Vou dar um clique. Dei um clique na outra opção. Temos aqui uma escada. Dentro dessa escada, veja lá, o primeiro é interagir. Talvez não tenha nada, né? Olha lá. Nenhuma interação. Mas vamos clicar então nas opções do componente. Opa! Podemos fazer algumas alterações aqui bem interessantes. Por exemplo, a altura do espelho, né? Pisada 0,5 aqui, aplicar. Olha lá. Temos a distribuição da escada. Vou tentar então fazer, por exemplo, uma opção do scale. Olha lá, vamos ver o que ele nos traz. Perceberam? Com aquela configuração. Por exemplo, eu posso, né? Ok? Bem interessante essa opção da escada. Vamos fazer mais um teste com a porta, com arco, olha lá. A porta com arco, eu aconselho vocês, se for inserir ela no projeto, dá um clique, insere ela na parede, depois você coloca ela no lugar certo, viu? Ó, veja, eu coloquei na parede. Eu vou fazer um teste, já com interagir, ó. Clico no interagir, dá um clique. Vamos ver se eu consigo lá. Dá um clique na porta, ela abriu. Ela abriu aqui dentro, né? Deixa eu mover ela aqui pra cá. Aqui pro ladinho. Ó. Se eu tento escalar ela, ó, usar a escala, talvez eu não... Percebeu? Essa aqui ela já não está permitindo. Vamos ver as opções. Olha lá, ela tem algumas opções aqui.
Vamos clicar aqui em atributos. Veja que ela está então em polegadas, né? Olha só, alternar unidades. Coloquei aqui para centímetros. Veja algumas proporções, né? Perceberam que a alteração em centímetros prejudicou o desenho? Olha lá. O cuidado que você tem que ter nas informações do atributo. Aqui é a criação do atributo. Você depende da criação do objeto, da onde ele veio, ok? Então, cuidado com essas alterações. Deixei lá como estava antes, né? Em polegadas. Essa informação aqui eu tenho, né, um objeto em polegadas. Ok? Bom, foi importante esse teste dos componentes dinâmicos, né? Vem verificar alguns componentes disponíveis aqui, dinâmicos a gente pegou de maneira bem tranquila. Depois, numa pesquisa no 3D, você consegue visualizar aqui vários outros componentes dinâmicos bem úteis, né? Para mobília, outros aí para decoração. Vou deixar então um componente ali dentro que eu inseri do 3D Warehouse. Vou pegar aqui alguns elementos, posicionar e finalizar esta aula com a texturização. Vou mover então esses componentes. Veja que eu estou pegando um ponto da extremidade inferior. Selecionei os 3 componentes, pegando um ponto da extremidade inferior. De maneira mais fácil, eu gosto de sempre colocar o raio-x. Fica mais fácil de visualizar e ter certeza do que está acontecendo ali. Vou clicar aqui nessa aresta. Coloquei esses 3 objetos aqui. Olha só, vou pegar uma extremidade. Estou movendo esses objetos até um dos pontos. Veja só, veja que eu estou movendo só através de eixo, não é? Olha lá, mexi no eixo vermelho, agora mexi no eixo verde. Uma das situações bem interessantes. Vou rotacionar alguns elementos, vejam lá. Selecionei, segurando o CTRL, né? Esses elementos, selecionei esse elemento também. Ativando aqui o rotar. Vou encontrar um centro, vou pegar esse centro aqui mesmo, dou um clique. Estico a cordinha num dos eixos, eixo vermelho, dou um clique. E agora, olha lá, faço um ajuste. Da proporção que eu quero. Ok, habilitando aqui o raio-x, vamos para a parte de texturização, na última etapa desta aula. Minimizando aqui então, contraindo aqui os componentes, vou minimizar aqui camadas e estrutura, procurando aqui materiais. Para aplicação de materiais, a dica que eu dou, vamos para a aplicação então no piso. A dica que eu dou então é aplicando os materiais sempre nas superfícies. Cuidado na hora de aplicar em grupos e componentes. Você deve entrar nesse grupo, no componente, para aplicar nas superfícies. Por exemplo, no piso. Veja que eu apenas selecionei o componente piso. Vou clicar 2 vezes. Clicando 2 vezes, agora eu entro no componente do piso. Entrando no componente do piso, vou procurar então por exemplo, peguei aqui uma cor e apliquei diretamente na superfície do piso. Percebam que embaixo eu não apliquei? O que aconteceu é que eu tenho sempre 2 superfícies. Uma superfície cinza e outra branca. O que aconteceu é que eu fui um simples clique, não foi? Ó. Selecionei uma cor e apliquei numa superfície. Aplicou em apenas uma. Vou dar um Ctrl Z.
Veja só uma diferença agora. Eu vou dar um clique no selecionar e vou clicar 1, 2, 3. Cliquei 3 vezes, selecionei tudo, inclusive a superfície lá de baixo. Mas eu vou tentar a mesma operação, veja só. Vou pegar aqui uma cor e eu vou aplicar nessa superfície. Percebeu que ainda assim eu não consegui selecionar essa superfície aqui de baixo? Perceba que ele respeita as informações de plano. Temos então em todos os planos duas faces, uma face então branca e outra cinza. Digamos que uma externa e outra interna. Veja que eu cliquei 3 vezes, né, antes com o selecionar, ó, 1, 2, 3, e aplicou apenas naquela superfície. Se eu pego agora uma outra cor, ó, vou pegar uma outra cor aqui, e aplico aqui embaixo, veja que ele aceitou. E aqui em cima continuou com aquela outra cor. Como eu selecionei várias vezes, né, clicando 3 vezes, né, na superfície, eu selecionei todas as superfícies. Nesse caso do piso só tinha uma superfície. Vou dar um clique apenas dessa vez, ó, um clique. Selecionei um objeto. Quando eu cliquei 3 vezes, eu selecionei a superfície e as linhas que sustentam a superfície. Bom, dando um clique apenas, veja aqui em informações da entidade. Olha lá. Informações da entidade. Qualquer coisa, se você não estiver visualizando essa opção, veja aqui sempre em janela. Em Default Ray, temos aqui então informações da entidade. Na informações da entidade, veja que eu selecionei a superfície, ele já me dá a área em metros quadrados. Também me diz quais são as superfícies. Temos 2 texturas aplicadas nessa superfície, de cima e de baixo. Ok? Então, Entity Info, importante para você visualizar essas etapas. Vou dar um clique aqui fora, sair do componente do piso. Vamos perceber a estação na parede. Quando eu clico uma vez apenas no objeto, veja que eu não entro no grupo da parede. Eu não entrei no componente da parede, apenas dei um clique. No Entity Info falou, ele é um componente, né, sólido, no modelo e está lá na camada parede. Ele fala qual a informação do layer. Definição, parede e o volume. Veja que ele dá o volume, né? Uma outra informação. Mas veja, agora eu vou clicar 2 vezes e vou entrar no componente. Clico 2 vezes, entro no componente. Por enquanto não selecionei nada. Ó. Cliquei nessa superfície. Ele me deu a área dessa superfície. Percebeu? Ao passo que se eu selecionei só a superfície, eu posso pintar essa superfície de uma cor qualquer. Olha lá. Ah, mas eu quero pintar todas dessa mesma cor. Então eu posso clicar 3 vezes. 1, 2, 3. Ó. Seleciono a cor e texturizo. Percebam que eu texturizei todas as faces brancas no caso, né? Temos aquela face cinza que está na parte interna. Ok? Saí então do componente, veja lá como ficou. Para comprovar isso, veja que eu vou entrar novamente neste componente, clicando 2 vezes, olha só, entrando no componente. Eu vou selecionar essa face e vou deletar só para você perceber. Olha lá, percebeu que a parte interna está cinza ainda? Né? A gente só mexeu naquela parte externa que estava, a princípio, naquela cor branca, na face branca. Vou dar um Ctrl Z. Outra maneira de comprovar isso, veja que eu selecionei essa superfície, botão direito do mouse, eu posso clicar em inverter faces, que é o reverse faces, né, lá em inglês. Percebeu? Ó, botão direito do mouse, agora eu vou inverter face, né, eu consegui ver a face que estava lá interna. Certo? Vou dar um clique fora. Essa foi a aplicação de texturas. Agora veja uma outra importância sobre a textura quando tem padrão. Como eu organizei esse arquivo com layers, veja lá, nas camadas, né? As camadas, eu vou desabilitar parede, janela, porta, móveis, moldura. Deixar só o piso. Veja que esse elemento eu não coloquei no layer móveis, né? Vou selecionar esse elemento e vou colocar ele lá para móveis. Veja que ele está apagado. Bom, ele já vai logo. Ok. Bom, temos aqui então só o nosso piso, né? Eu vou colocar uma outra textura nesse piso. Só deixei aqui, ó, visível apenas o piso. Vou clicar 2 vezes, entrei no grupo do piso, lá em materiais. Vou procurar aqui um padrão. Vou procurar aqui madeiras. Vou escolher esse daqui, ó, piso de madeira escuro. Dá um clique. Aplico na superfície.
foi aplicado, né? Temos o sentido da madeira. Digamos que eu quero a madeira em 45 graus, né? Veja que eu acabei de aplicar a textura na superfície. Eu tenho uma opção de editar a madeira, se eu posso deixar ela maior ou menor. Veja lá, clicando em editar, até a opção de deixar ela mais escura ou mais clara, percebam? Deixei um pouco mais claro. Aqui os nuances, não é? Temos também a opção de deixar ela menor, mas não tem a opção de rotacionar aqui. Vou tentar deixar ela aqui um pouquinho menor. Vou colocar aqui 2. Veja que eu digitei 2, ele já ajustou aqui embaixo, justo, né? Para você conseguir editar então o piso, deixar 45 graus, você aqui poderia trabalhar, por exemplo, aqui com opacidade, não no caso desse material, né? Mas você poderia deixar ele transparente, só para alertar, perceberam? Opacidade. Enfim, então quer dizer que em editar, tamanho e a cor, mais clara ali, mais escura, né? Deixando então, trabalhando com os nuances desse material. Vou voltar na cortina selecionar. Como estou com a aplicação e fiz uma aplicação direta do elemento, não foi? Eu apliquei diretamente em uma superfície. Eu estava dentro do componente e apliquei numa superfície. Com o botão direito do mouse em cima dessa superfície eu tenho a opção de textura e posição. Clicando em posição, vejam lá. Eu posso colocar o meu mouse em cima deste, que é o símbolo de mover. Veja que aparece uma mãozinha. Você vai clicar, segurar, arrastar. Eu consigo colocar o piso a partir de um ponto, a partir dessa endpoint. Eu cliquei, segurei e arrastei, coloquei a partir desse ponto. E a outra opção bem útil é o do 45 graus, que é esse daqui. Olha lá, esse verdinho. Eu clico, seguro e arrasto. Veja que eu estou tentando manter uma fatia, um arco. Eu não posso ir lá e acabo estendendo, esticando, né? Não posso ir lá com o meu mouse. Eu tenho que tentar manter esse arco, veja só. Eu clico, seguro e arrasto, tento manter esse arco. E veja que eu estou percorrendo ali ângulos, não é? Veja que ele está dando uma travada em 15 graus. Travou em 15, mais 15, 30, mais 15, 45. Aqui o 45. Eu clico, seguro e arrasto até chegar a esse ponto. E solto. Eu consigo então os 45 graus. Perceberam? Dando clique em seleção, no selecionar, eu finalizo essa ação dos 45 graus. Ok? Feita essa etapa, né? Vou voltar a... Deixa eu minimizar aqui materiais. Os outros elementos. Né? Vou texturizar aqui a porta. Veja que eu poderia pegar, por exemplo, uma textura como esta e aplicar direto no componente. Se um componente é cru, como este está cru, se eu dar um clique, veja lá, ele texturiza de uma vez só. Se eu tento trocar a textura, perceba que ele ainda aceita. Só tome cuidado que você está aplicando uma textura sem entrar no componente. Diferente do que eu fiz nas outras opções, como aqui na Sanka, por exemplo, nesta moldura aqui. Que por sinal está bem grande, né? Até eu vou tentar ajustar o tamanho dela. Veja que eu dou um clique, vou clicar na escala e vou clicar nesse pontinho. Perceba que eu consigo esticar ela. Deixar ela maior ou menor. Cliquei nesse pontinho aqui. Só minimizei um pouco este elemento que estava exagerado. Ainda está, mas tudo bem. Bom, veja que eu vou clicar 2 vezes. Eu entro neste elemento, né? Neste componente, que é a moldura, e vou clicar 3 vezes. Clicando 3 vezes, eu seleciono todas as superfícies. Essa é a maneira que eu indico. Selecionar todas as superfícies. Entrar no componente e selecionar todas as superfícies. Veja que agora eu vou pegar aqui uma cor. Né? Pegar aqui uma cor e vou aplicar. Apliquei. Né? Fiz a aplicação da cor em todas as superfícies. Assim eu tenho um melhor controle na hora de texturizar, por exemplo, superfícies diferentes, caso eu queira. Né? Mas se todas as superfícies forem iguais, eu acho que é tranquilo. Você pode utilizar esse método como eu utilizei na porta. Ok? Finalizando aqui, veja que eu tenho um componente, na verdade. Se eu entro nesse componente, estou entrando em todos os outros componentes. Esses componentes aqui eu já posso deletar.
Fiz uma montagem, então, desse ambiente com algumas aplicações de textura. Caso você queira, então, por exemplo, aproveitar uma textura que você já tenha utilizado, né, que quer voltar a utilizar, você poderia selecionar o conta-gotas. Por exemplo, eu quero a mesma cor dos móveis desta mesa. Veja que eu vou entrar no componente do banco, né, da poltrona, selecionando 3 vezes, selecionei todas as superfícies, né. Eu quero aplicar a mesma textura que está na mesa. Posso pegar então com o conta-gotas, clicando aqui então, veja que eu estou em selecionar, clicando então no conta-gotas, seleciono a textura e agora aplico. Perceba que eu consegui colocar a mesma textura. Ok? Essa é uma das ações do conta-gotas. Eu estava dentro do componente, dou um clique fora, saio. Faltou então só colocar a textura dessa janela. Vou pegar aqui uma transparência. Veja que eu vou procurar aqui vidros e espelhos. Nós temos vidros. Temos o translúcido colorido, o translúcido cinza. Vou colocar o translúcido azul. Aplicou. Veja lá. Quando eu dou um clique neste componente, percebeu que eu não entrei no componente e, como eu falei para vocês, olha o cuidado. Eu não tomei cuidado e acabei aplicando o vidro em todas as partes, até mesmo no alumínio. Vou dar um Ctrl Z. Olha o que eu deveria ter feito. Isso aqui não era um componente com todos os elementos juntos, né? Com os vidros e a armação, a moldura. Veja que eu clico 2 vezes, entro no componente e vou entrar no componente do vidro. Clico 3 vezes. Eu clico 2 vezes para entrar. Selecionei o vidro, clico então no translúcido, aplico o translúcido. E agora, veja que eu saio, saindo no componente, e vou clicar 2 vezes para entrar no componente da armação. Selecionei todas as superfícies e vou pegar aqui um metal. E aplico. Ok? Finalizado então essa etapa com a aplicação das texturas.